Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo solicita que você ofereça o seu corpo a Deus, ele está trazendo a ideia de integralidade. Oferecer o seu corpo completamente. Oferecer 100% do seu corpo. Não é 30, não é 50, não é 99,9, não. É 100% de todo o seu ser. Você tem que se entregar a Deus por completo. Por muitas vezes, nós não nos entregamos completamente a Deus. Por muitas vezes, Deus não tem 100% de nós. Deus deveria fazer parte 100% de nossas conversas. Mas por muitas vezes nos pegamos conversando coisas que não deveríamos estar conversando. Deus deveria fazer parte de 100% de nossas piadas, mas por muitas vezes fazemos piadas que não deveríamos estar fazendo. Deus deveria fazer parte de 100% do nosso trabalho e da nossa prestação de serviços. Mas por muitas vezes nos pegamos procrastinando em nossos serviços, dando um jeito de enrolar o nosso patrão. Deus deveria fazer parte de 100% da nossa comunhão com os santos na igreja, mas por muitas vezes nos pegamos com pequenas contendas, pequenos rancores, mágoas. Deus não quer você pela metade. Deus quer você desde a ponta do seu cabelo até a ponta do seu dedo do pé. Depois Paulo exibe para nós de que maneira devemos nos ofertar a Deus. De maneira viva, santa e agradável. O seu corpo tem que ser sacrificado a Deus de maneira viva, que nos traz a ideia de alguém que permanece ativo, constante, fervendo, queimando, pegando fogo. É dessa maneira que deveríamos nos sacrificar a Deus. Mas por muitas vezes, nos pegamos em situações de frieza espiritual. Frieza essa que nós mesmos nos colocamos lá, por conta dos nossos descuidos com a nossa vida devocional, por conta da relativização de algumas coisas da igreja. Ou às vezes nós nos pegamos mornos, nem lá e nem cá, nem frio, nem quente. Tá ali. Não sabe se vai, não sabe se não vai, se fica, se anda, se corre, se deita, se dorme, se acorda. Tá ali. Nós somos chamados, irmãos, a sermos um sacrifício não morno, não frio, mas quente, vivo, ativo. Agora, Paulo traz mais uma maneira. Sacrifício vivo, santo, um sacrifício separado, um sacrifício que está se santificando. Veja só, nós somos justificados. A vida perfeita de Cristo é imputada sobre nós e os nossos pecados são imputados sobre Cristo, doutrina da imputação. Assim agora Deus olha para nós não como pecadores miseráveis que merecem o inferno, mas como justos, apesar de pecadores. Depois somos regenerados. Não somos mais escravos da nossa natureza pecaminosa. Somos escravos de Cristo. As nossas vontades, o nosso ser, os nossos desejos, nossas paixões, nossas ambições são libertas do domínio do pecado e são colocadas sobre a escravidão, a serventia a Cristo Jesus. E depois disso, tem um processo que muito crente simplesmente esquece, que é a santificação. E depois da santificação, após a sua morte, a glorificação. Mas vamos trabalhar aqui na santificação. Você tem que ser um sacrifício santo. Você tem que buscar a santificação. Você tem que buscar ser mais parecido com Cristo em tudo. Meu irmão, quando você pensar em fazer alguma piada, pense antes, Cristo faria essa piada? Não? Então não faça. Antes de falar qualquer coisa que possa gerar uma contenda, pense, Cristo passaria para frente essa informação, sabendo que isso pode gerar uma contenda? Não, então não faça. Se Cristo faria, eu farei. Se Cristo não faz, eu não farei. Essa é a maneira mais fácil de se santificar. Mas a gente tem que entrar aqui em um subtópico muito importante. Como você vai saber se Cristo faria uma coisa ou não se você não o conhece? Tu não ora. Sua vida de oração se resume a uma oração de 5 minutos antes de dormir.
Meu irmão, quando você se colocar de joelhos para orar, você tem que orar até contar tudo. Você tem que se levantar da sua posição de oração, sacudir a mão e dizer: falei tudo que eu tinha que dizer para Deus. É assim que a sua vida de oração tem que ser. Essa oração pode durar 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 8 horas, 2 dias. Não interessa. Só levante quando você falar tudo a Deus. É assim que você vai conhecer Cristo. E outra, como você vai descobrir a vontade de Cristo? Para saber se ele faria algo ou não? Lendo a Bíblia. Mas tu não lê. O único momento que você se coloca ali para ler a Bíblia é no seu devocional, que você lê somente um versículo, medita nele e vai embora. E o restante? Isso vale tanto para os irmãos nécios, que não leem as Escrituras, que relativizam a rotina de leitura das Escrituras, tanto com os irmãos metidos a teólogos. E dizendo isso, eu não quero dizer que sou contra a teologia de maneira nenhuma. Eu estudo. Entretanto, existe um momento de teologar e existe um momento devocional. Existe a leitura da Bíblia que você faz teologando, pesquisando no grego, vendo contexto histórico, observando materiais exegéticos, e tem a leitura que você faz de maneira devocional. Você, meu pequeno irmão metido a teólogo, você já leu todos os livros do C.S. Lewis? Você já assistiu 17 mil pregações do John Piper, do John MacArthur? Você tem 5 bíblias de estudo? Você tem 500 comentários exegéticos? Você já leu tudo? Só nesse ano você já leu 35 livros. Você é muito bom, mas a Bíblia que é bom, nada. A Bíblia para você é só um material que você utiliza para desenvolver a sua teologia sem piedade. Então como eu me ofereço como um sacrifício santo a Deus? Orando para conhecer Jesus e lendo a Bíblia para saber qual é a vontade dele. E quando a situação apertar, quando tiver difícil para orar e ler a Bíblia, jejua. E uma vez que você se oferece como um sacrifício vivo e santo, você também será um sacrifício que agrada a Deus. O odor que um homem de Deus, que se coloca como um sacrifício vivo e santo, exala, chega até as narinas de Deus como um aroma suave. Você é o bom perfume de Cristo. Você tem que exalar esse perfume. E no final do verso 1 do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer: esse é o culto racional de vocês. Esse o quê? Se oferecer 100% como sacrifício vivo, santo e agradável. É assim que você cultua a Deus com a sua vida. Quer cultuar a Deus com a sua vida? Seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Ponto. Mas por quê? Por que eu tenho que oferecer 100% do meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, em prol de cultuar a Deus e tal? Mas eu não entendi por quê. Simples. Paulo já dá essa resposta no início do verso 1. Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está dizendo? Deixa eu explicar o verso 1 com melhores palavras. Por causa da misericórdia de Deus, você tem que se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ponto. Se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável é uma resposta à misericórdia de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Que misericórdia é essa? Ora, a salvação. Deus olhou para um pecador como você, que merecia ir para o inferno, que no capítulo 3 deste mesmo livro, Romanos, é descrito que você não é justo, que você é desagradável, que você não faz o bem, que os seus pés se apressam para fazer o mal, que não há bondade nenhuma em você, neste mesmo livro. Deus olhou para esse sujeito e falou: vou amá-lo. Deus te amou quando você o rejeitava. Não se engane, meu irmão. O que te tirou daquela sua vida desgraçada foi a misericórdia de Deus. Se Deus usasse com justiça para você, somente Ele te mandaria para o inferno.
Pense comigo, se Deus for ser justo com alguém que só o desrespeita, com alguém que anda na direção contrária da dele, com alguém que só desobedece, se Deus usasse justiça com essa pessoa, ele mandaria essa pessoa pro céu? É óbvio que não. Ele mandava pro inferno. Foi a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que te salvou. Deus viu aquele homem e por meio da justiça dele ele deveria mandar aquele homem para o inferno. Mas graças a Deus há um atributo dessa divindade magnífica que se chama misericórdia, que fez com que Deus olhasse para aquele homem e se compadecesse dele e buscasse outro meio para que aquele homem não fosse condenado. E o meio que esse Deus achou foi pegando os pecados daquele homem, imputando sobre Deus e o matando. O meio que Deus encontrou para ser justo e misericordioso foi cobrar a dívida de outro alguém. Seu filho Jesus. É em resposta a isso que você tem que se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Só que o verso 2 traz uma problemática. Existe uma coisa que pode te impedir de realizar tudo isso que nós acabamos de ver aqui no verso 1. O verso 2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Seguir os padrões mundanos vai te impedir de realizar tudo isso que nós vimos até agora. Seguir os padrões de filosofia mundana, seguir os padrões de convicções mundanos, seguir os padrões financeiros mundanos, te impede de se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. Meu irmão, você não precisa trocar de celular todo ano. Não. A não ser que você trabalhe como social media ou algo que necessite de um celular sempre atualizado, não existe. Todo ano você dá 5 mil, 10 mil em um celular novo. Meu irmão, você não precisa trocar de carro todo ano. O carro do ano passado ainda tá bom. Todo ano é 100 mil, 150 mil em um carro novo para ter o carro do ano. Não precisa. Meu irmão, você não tem que criar os seus filhos segundo o padrão mundano. Meu irmão, por que você não pega esse dinheiro que você vai gastar desnecessariamente comprando um celular novo e financia uma obra missionária? Se tem uma coisa que missionário precisa é de dinheiro. Por que tu não pega esses 150 mil que você vai dar num carro novo, sem necessidade, e compra um ônibus pra tua igreja, pra ir pros retiros? Dízimo e oferta você passa longe, mas dá dinheiro pro homem da concessionária todo mês, você tá lá. Você não precisa, meu irmão. Não tem nenhum padrão mundano que ao segui-lo te faça bem. Os padrões do mundo só te arrastam para longe de Cristo. O padrão mundano é pecaminoso. O padrão mundano tem como base, tem como critério o pecado. Qual que é o padrão do crente em relação à vida conjugal? O crente conhece, o crente namora, o crente noiva, o crente casa e depois o crente faz sexo. Qual que é o padrão mundano? O sexo é colocado antes disso tudo. Primeiro você faz sexo, depois você conhece e depois você namora. Noivado e casamento? O mundo não quer mais noivar nem casar, dá muito trabalho. Já transa, namora e vai morar junto e passa o resto da vida assim. Qual que é a bebida alcoólica que o crente bebe? O vinho da Santa Ceia. Qual que é a bebida alcoólica do mundo? Red Label, Rocks e todas essas parafernálias aí. O crente se embebeda com o quê? O crente se embriaga com o espírito. O mundo se embriaga com a cerveja. O crente se relaciona com quem? Com o sexo oposto ao dele. E o mundo
com o mesmo sexo, com um bicho, com gente que nem sabe qual que é o próprio sexo. Não permita que as vãs filosofias do mundo impeçam você de cultuar o Senhor. Permaneça em Cristo. Qual que é a solução para que você não siga os padrões do mundo? É só continuar lendo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Essa renovação da mente tem a ver com conversão e santificação, coisa que nós trabalhamos ainda agora. Uma vez que você é convertido, sua mente é renovada e tirada da escravidão do pecado. Como eu já disse anteriormente, as suas ambições, convicções, desejos são convertidos às ambições e desejos, convicções de Cristo. Renovação da mente. E a renovação da mente tem que continuar sendo trabalhada durante todo o processo de vida de um cristão. É renovando a sua mente que sua mente será colocada em Cristo. E assim, a linha de pensamento que você vai seguir é: Cristo aprova? Então eu aprovo. Cristo não aprova? Então eu não aprovo. É fazendo somente aquilo que Cristo aprova, é tendo a mente em Cristo, que você jamais será atraído, seduzido pelos padrões do mundo. E é vivendo desse jeito, renovando a sua mente constantemente, fugindo dos padrões do mundo, que você vai aproveitar, se deleitar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas fazem campanhas, propósitos, para descobrir qual é a boa vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. Quando, na verdade, essas pessoas devem se entregar 100% a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, a fim de cultuar a Deus, fugir dos padrões mundanos, ter a mente renovada. E aí sim, você vai viver a vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso não quer dizer, meu irmão, que Deus só vai fazer com você coisas boas, perfeitas e agradáveis. Isso quer dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por muitas vezes a vontade de Deus vai se realizar em nossa vida em algo que vai nos afligir, nos causar alguma dor, nos machucar. Mas é nesses momentos que nós devemos nos agarrar em Romanos 12:2. A vontade dele é perfeita. Se ela é perfeita, ela tem um propósito. E você enxergará esse propósito depois que passar pela dor, pelo sofrimento. O erro de muitos cristãos é que quando a vontade de Deus se cumpre na vida deles de maneira que possa os afligir, eles se rebelam. Quando, na verdade, eles deveriam agradecer. Glória a Cristo Jesus. Glória a Cristo Jesus que padeceu naquele madeiro pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. É por conta das obras de Cristo, sua vida perfeita, sua morte na cruz, que hoje podemos ser renovados e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A graça do Evangelho, a coisa mais linda de tudo, de toda a nossa vida, a coisa mais linda do cristianismo é que tudo o que vivemos só é possível porque Cristo morreu em uma cruz e ressuscitou. Se Cristo não viesse, morresse e ressuscitasse, nada disso seria possível. Glórias a Cristo. Se você gostou desse vídeo, desse estudo, deixa o like, compartilha com seus amigos, é muito importante. Se você achou esse vídeo importante, é muito necessário que você o engaje para que ele chegue em mais pessoas. E é isso. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Que você possa viver
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida.